irmãos e irmãs, graça e paz, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a este culto. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Boa noite, graça e paz, irmãos e irmãs. Quero saudar os irmãos e as irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e dizer que hoje é um culto especial, né? Hoje Deus nos convida a celebrar com Ele a Santa Ceia. Aleluias! O Salmo de número 133, a palavra de Deus diz assim na abertura deste culto para mim e para você. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Vamos orar, queridos e queridas. Asaf esteja elevando a Deus em oração neste momento. Senhor Deus, eu quero pedir para o Senhor abençoar a vida da minha família, a vida dos irmãos da igreja. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pelos médicos que estão fazendo o melhor para cuidar das pessoas com o Covid-19, pelos cientistas que estão tentando produzir uma cura. Amém, Jesus. E também que a gente possa ter um culto muito bom e abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Aproveite deste culto, de cada ato, de cada louvor. Fique atento à palavra de Deus para você poder viver o momento de celebrar a ceia do Senhor conosco. Comer do pão e beber do cálice. É o corpo e o sangue de Cristo para o alimento da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te toda a obra em nossas vidas. Confiamos em teu
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos e irmãs. Convido a você a abrir a sua Bíblia, livro de Salmos, Salmos capítulo 51. Nós vamos ler os versos de 1 a 4. Salmos 51, nós vamos ver os versos de 1 a 4, entrando agora nesse momento de confissão. Nos diz o seguinte: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Esse é o Salmo de Davi, cujo título diz o seguinte: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Que possamos também, utilizando desse texto, onde Davi confessou o seu pecado, nós também possamos utilizar esse tempo e confessar nosso pecado, suplicar o perdão e rogar a Deus que renove também nosso espírito. Vamos orar? Deus onipotente, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, Juiz de toda a humanidade, nós confessamos os pecados que temos cometido contra Ti e nosso próximo, por pensamentos, palavras e obras, pelo mal que temos feito e pelo bem que deixamos de praticar. Nós, ó Deus, nos arrependemos e de todo o coração lamentamos a nossa culpa. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e por amor de Teu bendito Filho, perdoa o nosso passado, permitindo que Te sirvamos com nova vida, para a honra e glória do Teu nome, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Quero te convidar também a seguir comigo a proclamação de perdão. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. 1 João 2, de 1 a 2. Que você possa sentir-se perdoado, que você possa sentir-se livre de todo o mal, que nós possamos sair desse momento alegres e felizes. Vamos louvar a Deus agora neste momento, gratos por este momento que Ele nos concedeu. Vamos continuar adorando ao Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. É realmente um prazer estar aqui com vocês. E que não importa o lugar onde você esteja, que você possa se levantar, que você possa espreguiçar, que você possa fazer um alongamento aí. Vamos adorar o Senhor com vida, vamos adorar o Senhor porque Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser exaltado, e Ele nos deu vida em abundância, e nós temos a oportunidade de estarmos com a nossa família, com os nossos amigos, às vezes longe um do outro, mas unidos em espírito, porque o Senhor, Ele, através da cruz, Ele nos fez irmãos uns dos outros. Nós participamos desse corpo de Cristo e nós podemos desfrutar das bênçãos do Senhor em unidade. Amém? Vamos adorar o Senhor? Coração regenerado, coração transformado.
a paz de Cristo te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, bonito, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. E neste momento você também tem a oportunidade, o privilégio de adorar o Senhor com as suas finanças, porque o Senhor nos deu vida e nós somos gratos ao Senhor, devolver uma pequena parte de muito do que Ele tem nos dado. Então que você possa aproveitar esse momento, em nome de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andamos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, do amor do nosso Pai. Somos um do amor de Jesus. Eu sou um com você, do amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aliança no Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe. Como é bom participar de um culto de Santa Ceia.
os momentos que vão antecedendo o tempo especial de cear, de comer do pão, de beber do cálice, são extremamente especiais. E esse momento ao qual você pôde louvar, adorar a Deus, você pôde dizimar, você pôde ofertar na casa do Senhor, você pôde contribuir com os seus dons e talentos. Amado irmão e amada irmã, como é bom viver este tempo. E o tema da pregação da noite de hoje é a importância de ouvir e reconhecer a voz de Deus, a voz do próprio Deus para a sua vida e para a minha vida. E hoje é um culto de Santa Ceia e todo mês nós temos essa oportunidade muito especial de ceiar, se alimentar do Espírito, se alimentar daquilo que Jesus deixou para nós. É uma celebração da partilha da mesa, de ouvirmos e reconhecermos Jesus presente como foi com os discípulos há mais de 2000 anos atrás. A última ceia, amados irmãos e irmãs, é o nome dado à última refeição feita por Jesus com os seus discípulos, que seguidamente se tornaram apóstolos, homens que trouxeram ensinamentos a qual nós vivemos até hoje. Que de acordo com os cristãos e cristãs, foi o momento em que Jesus dividiu com os seus discípulos em Jerusalém a última mesa, a última partilha antes de sua crucificação. Um momento muito especial e marcante que o fazemos até hoje. E nesta noite do primeiro domingo de setembro nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E neste espírito, querido irmão e querida irmã, eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 10, e nós vamos ler 2 versos. O verso de número 27 e o verso de número 30 serão os 2 versos norteadores da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Amém, queridos e queridas? Então, vou fazer a leitura. Eu tenho 3 versões diferentes e eu quero fazer a primeira leitura para você. Preste bastante atenção. O texto diz assim, no verso de número 27, do capítulo de número 10 do Evangelho de João. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Verso de número 30 diz assim: eu e o Pai somos um. Jesus que disse isso. Agora eu vou ler uma outra versão aqui para você. Diz assim: minhas ovelhas, preste atenção Camila, Nicolas e Azaf, olha o que a palavra de Deus, irmãos e irmãs, diz. Minhas ovelhas reconhecem minha voz. A primeira diz que ouvem, e essa segunda versão diz que reconhecem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E olha só o verso de número 30, o que diz: eu e o Pai somos um só coração e uma só mente. A última versão que eu vou fazer a leitura é no grego, o original do Novo Testamento, onde a palavra de Deus diz assim. Olha só que interessante, porque ela tem a sua consonância verbal, a sua identificação dos verbos, tem toda uma leitura específica, tem toda uma escrita específica, e eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença também nesta mensagem. Diz assim: as ovelhas minhas, a voz minha ouvem, e eu conheço a elas e seguem a mim. Eu e o Pai um somos. Parece meio estranho, soa meio estranho, porque nós não estamos muito acostumados com essa leitura. Mas eu vou fazer novamente a leitura. Diz assim: as ovelhas minhas, a voz minha ouvem, e eu conheço a elas e seguem a mim. Eu e o Pai um somos. Jesus é fascinante durante toda a Bíblia, amados irmãos e irmãs. Um pouco antes de chegarmos nesta passagem, no discurso sobre o bom pastor, Jesus dirige-se contra os fariseus e compara-os com ladrões, salteadores e mercenários. Antes de dar a continuidade na mensagem, eu quero que você feche seus olhos, curva a sua cabeça e nós vamos orar mais uma vez mediante a palavra que acabamos de ler. Ó Deus Todo-Poderoso,
Te damos graças, ó Pai, nesta noite, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor já foi no passado e por aquilo que o Senhor ainda há de vir e fazer em nossas vidas, ó Pai. Te peço, Deus, por milagres nesta noite. Te peço por curas nesta noite, por meio desta ceia, Pai. Te peço, Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor seja realmente, como sempre é, o alimento fortalecedor, sustentador, que dá vigor e vida para os seus filhos e filhas, ó Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Que a Tua palavra fale aos nossos corações, que a gente possa ficar conectado naquilo que o Teu Santo Espírito tem para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos e irmãs, essa comparação que eu fiz é porque eles não ouviam a voz de Jesus. Eles não reconheciam a voz do Mestre. Eles ainda não haviam entendido que Jesus e o Pai eram e são apenas um. Essa é a apresentação desse texto do Evangelho de João, a qual Jesus se comunica com aqueles homens, com aquele povo, com aquele grupo ali. E Jesus e Deus, amados irmãos e irmãs, não é simplesmente um. Eles são até hoje um só coração e uma só mente, como uma das versões que eu li nesta noite. Os fariseus, amados irmãos e irmãs, não haviam entendido que Jesus, ao contrário, Jesus, ele dá a sua vida pelas ovelhas. E aqueles homens não tinham entendido ainda o propósito que havia no coração, no espírito e na alma de Jesus Cristo de Nazaré. A passagem bíblica ela é clara. A festa da consagração do templo, ou a festa da dedicação do templo, ocorre um novo confronto com os judeus ali naquele momento. E nesse contexto é dita a importante frase joanina: eu e o Pai, que está no versículo de número 30. Eu e o Pai somos um. Ou no original grego, eu e o Pai um somos. Quero que fique bem gravado no seu coração nesta noite. À frente, amados irmãos e irmãs, nesse mesmo livro que nós estamos lendo de João, já no capítulo de número 12, nós temos a ressurreição de Lázaro. Em seguida, depois da unção em Betânia, no capítulo de número 12, Jesus entra em Jerusalém e o plano para tirar a vida de Jesus começa a ser tramado. Mas a base da mensagem hoje está em 2 versículos. O verso de número 27 e o verso de número 30. As minhas ovelhas ouvem, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu e o Pai somos um. As minhas ovelhas, a voz minha ouvem. Estou sendo bem repetitivo porque eu quero entrar num ponto a qual os irmãos e as irmãs nesta noite vão entender qual que é o propósito de Jesus por meio desta mensagem. Deus e Jesus, amados irmãos e irmãs, é um só. Talvez você diga assim: pastor, isso é óbvio, eu já conheço essa história. Sim, para muitos de nós hoje é óbvio, nós já conhecemos essa história, mas para muitos naquela época não era. E hoje para muita gente ainda não ficou claro que Deus e Jesus é um só, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a trindade que habita naquele e naquela que aceita o Senhor como Senhor e Salvador. Então, amados irmãos e irmãs, pense nisso que eu vou dizer para você. Todo cristão e toda cristã tem uma habilidade, eficácia em ouvir a voz de Deus. Mas nem todos e nem sempre todos e todas obedecem à voz de Deus. Ouvem, reconhecem, mas ainda têm a dificuldade em obedecer. Quem já não viveu uma situação assim com a palavra de Deus, amados irmãos e irmãs? Nós somos desafiados, vez após vez, a dar atenção à voz de Deus.
E muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, Nicolas, Azaf e Camila, nós temos dificuldade em dar voz à palavra de Deus, ao ensinamento de Deus, aos mandamentos de Deus, à autoridade de Deus sobre as nossas vidas. O texto bíblico em Apocalipse 2:7, que também faz junção ao que nós estamos lendo e partilhando nesta noite, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Percebe a importância de ouvir e reconhecer a voz de Deus, amados irmãos e irmãs? Amém, queridos? E é muito importante também entender algumas questões relacionadas a ouvir a voz de Deus. O ouvir é abrir os ouvidos àquilo que o Espírito fala para nós. O ouvir, amados irmãos e irmãs, é estar atento a tudo que você lê mediante a palavra de Deus. O ouvir a voz de Deus é quando você se debruça, quando você se ajoelha, ou quando você se senta e ora, e o Espírito de Deus fala contigo, amado irmão ou irmã. O ouvir a palavra de Deus, o ouvir a voz de Deus, é quando você se depara com o Evangelho de Cristo Jesus, começa a ler a palavra e aquela palavra começa a fazer sentido em sua vida, aquilo começa a remoer dentro de você, começa a te provocar a ações, a mudanças, a transformações, e você fica naquela luta: eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou. Aí, amado irmão e amada irmã, você está ouvindo a voz de Deus, e aí o processo é tomar a atitude certa, ir para onde a palavra de Deus te dá. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mark Vickler, em seu livro Diálogo com Deus, ele apresenta pelo menos 5 passos que eu gostaria de identificar neste momento com os irmãos e com as irmãs. E logo em um outro momento eu pregarei falando especificamente sobre a passagem bíblica, a qual ele cita lá em Abacuque. Mas eu quero trabalhar com vocês, partilhar com vocês as citações que ele faz, e são 5. Mas vamos lá, amados irmãos e irmãs. Primeiro, ele diz o seguinte: separe um tempo para ficar em silêncio diante do Senhor. Olha só, Camila, você gosta muito dessa questão do silêncio. Primeiro, separe um tempo para ficar em silêncio diante do Senhor. Por que separar um tempo para ficar em silêncio diante do Senhor? Isso te ajudará a ouvir e reconhecer a voz de Deus. Segundo, identifique com a sua experiência a voz de Deus. Opa, como é isso? Você tem tido experiências com Deus? Você tem tido um lugar secreto onde você busca e ouve a Deus? Ouça o que Ele tem a dizer para você. Terceiro, olhe e veja o que o Senhor quer lhe mostrar. Olha só que interessante. Ele pode estar te dando uma direção, uma visão, um caminho. Então olhe e veja o que o Senhor quer lhe mostrar. Quarto, escreva o que o Senhor diz ou mostra. Olha só, meninos, Nicolas e Azaf, vocês ainda estão nesse início da vida, e muitas vezes vocês escutam algumas coisas, parece que é um som diferente, e quando isso acontecer, meus queridos filhos, irmãos e irmãs, filhos da fé, irmãos amados, todos aqueles e aquelas que nos ouvem nesta noite, escreva, registre aquilo que o Senhor está te dizendo. Registrar as informações que Deus está lhe dando tem muitas vantagens. Ela nos ajuda a levar a sério o fato de que o Senhor está falando conosco. Então registre, anote, porque daqui a 1, 2, 3, 5 ou 10 anos, aquilo pode estar acontecendo na sua vida e você vai dizer: lá em setembro de 2020, Deus falou comigo assim, ficou registrado. E o quinto e último ponto que eu quero partilhar com vocês, que o autor fala conosco: responda ao que o Senhor diz ou mostra. Toma uma água aqui. Preste atenção. Responda ao que o Senhor diz ou mostra. Deus, eu creio nisso, e eu creio também que você crê nisso. Deus, ao comunicar-se conosco, existe um propósito de Deus muito especial para as nossas vidas. Eu creio que, obviamente, Deus espera que nós respondamos
diz ou mostra, Camila. Então, se Ele falou conosco, nós precisamos responder aquilo que Ele falou conosco. Irmãos e irmãs, preste atenção. Se ouvimos e reconhecemos a voz de Deus, entendemos a visão de Deus, entendemos o plano de Deus ao enviar o seu Filho, sendo que Deus e Jesus são um, só cabe a nós, amados irmãos e irmãs, aceitar essa dádiva da presença de Deus em nossas vidas. Crer e ter a esperança que Deus é conosco. Eu e o Pai somos um só coração e uma só mente. O verso de número 30 em uma das versões que eu li. Irmãos e irmãs, essa foi a mais clara afirmação que Jesus fez a respeito de sua divindade, que Ele e o Pai são um só coração, uma só mente. Ao mesmo tempo, Jesus estava dizendo que Ele e o Pai não são a mesma pessoa. Olha só que interessante. Mas pastor, o que você está querendo dizer? Embora sejam um só, em essência e natureza, assim Jesus não é simplesmente o bom pastor. Ele é Deus. Sua afirmação foi inconfundível. Os líderes religiosos ficaram doidos, queriam matá-lo, porque a bendita lei dizia que qualquer homem que afirmasse ser Deus deveria morrer. Nada poderia convencê-los de que a afirmação de Jesus era verdadeira. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus nesta noite está sendo muito clara conosco. As ovelhas do Senhor Jesus é um culto de Santa Ceia. As ovelhas do Senhor Jesus ouvem a voz do Senhor Jesus. Isso é muito especial. Se você está atento, se você ouviu, se você reconheceu, você deu um passo de fé e coisas que você precisa mudar vai acontecer. Meu irmão e minha irmã, é um tempo muito especial. Nós já falamos isso várias vezes. Você já ouviu de mim e de muitas outras pessoas que ninguém esperava passar por 5 meses ou mais num período de pandemia, ficarmos reclusos, ficarmos totalmente confinados, ficarmos em quarentena. Todas essas palavras que vão ter os seus adjetivos, a qual nos faz ficarmos em nossas casas. Eu e você não esperávamos isso. Nós esperávamos, amados irmãos e irmãs, estar vivendo um outro plano. Mas uma coisa eu quero te dizer, uma coisa eu quero te afirmar. Nesse tempo, você só está me ouvindo agora, nesta noite, porque o Senhor te sustentou com a ceia, com o pão, com o suco, com o alimento espiritual que só Ele pode te dar, amado irmão e amada irmã. E nesta noite, querido irmão e querida irmã, é uma noite a qual o Senhor convidou você para estar conosco. É uma noite que o Senhor Jesus te convidou para estar com Ele. É uma noite a qual Ele está afirmando que Ele é o próprio Deus para a sua vida. É uma noite que Ele está afirmando que no passado do Antigo Testamento, Jesus ali já estava, porque Ele era o próprio Deus. E agora no Novo Testamento, quando vem o tempo da graça, o Deus está em Jesus. E o tempo que nós estamos vivendo agora no século 21, é Deus e Jesus que estão aqui com a presença do Espírito Santo de Deus para mover, para transformar, para curar, para restaurar, para fazer da minha vida e da sua vida um privilégio de viver tudo aquilo que só Deus pode nos dar, amados irmãos e irmãs. Eu não sei qual é o seu plano para dezembro, mas eu quero te dizer que há um plano de Deus para a sua vida hoje. Em setembro, neste primeiro domingo de setembro, Deus está falando com você e você precisa se mover, amado irmão e amada irmã. É a noite, é o propósito, é a oportunidade, é o dia, é o desejo de Deus, há um propósito, há um sonho de Deus para a sua vida. Você vai cear agora, amado irmão e amada irmã. Talvez você diga assim: pastor, você está emocionado, você está nervoso. Não, eu estou feliz de poder pregar a palavra de Deus, ter a certeza que o Evangelho do Senhor está chegando até você, e nesta noite eu e você vamos nos alimentar, crendo que este final de ano nós receberemos da grande graça do Senhor em nossas vidas, amados irmãos e amadas irmãs. Amém. Eu quero finalizar essa palavra para nós podermos cear, e eu quero te dizer, querido e querida, o Senhor conta com você.
Ele é o próprio Deus. A palavra de Deus diz: eu e o Pai somos um, e nós somos as ovelhas que ouvem a voz daquele que é um. E agora é a hora de você se posicionar, mudar alguma questão específica da sua vida. A esperança chegou, o momento é esse. Deus está abrindo a porta do seu coração, Ele está de braços abertos te esperando. É só você entrar, é só você abraçá-lo. Deus te ama, querido irmão e querida irmã. Há um propósito, essas coisas não podem te paralisar, amado irmão e amada irmã. Eu não sei se você está esperando uma cura, se você está esperando uma restauração da sua saúde, se você está passando por alguma enfermidade muito grave. Eu quero te dizer que o Senhor está cuidando de todas as coisas, e você é o principal alvo do Senhor nesta noite. Creia nisso. Não desiste, não pare de lutar. Você que está na sua casa, você que de repente possa estar me ouvindo no leito de hospital, você que está com alguma enfermidade, ou você que está tratando de alguma enfermidade, ou você que está com problema financeiro, ou você que está com problema de relacionamento, Deus quer restaurar a sua sorte nesta noite. Não venha como você estava antes de começar este culto. O culto já rolou, os louvores já foram falando contigo, querido irmão e querida irmã. Agora foi o momento da palavra, este é o alimento e agora é a hora de você poder cear. E você vai cear com a certeza que Deus falou com você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero orar antes da ceia. Eu vou pedir para o Nicolas já me ajudar aqui. Camila também, por favor, você pode tirar isso daqui, por favor, colocar ali do lado. Obrigado. Vou chamar o Nicolas, o Azaf e a Camila para poderem vir até aqui. Nós vamos ter um momento da Santa Ceia agora. Está aqui, queridos irmãos e irmãs, todo alimento da mesa do Senhor. Nós temos o pão, que é o corpo de Cristo. Este é o pão. Olha que pão bonito, queridos. Tem uma padaria que está fazendo esse pão com tanto carinho. Nós olhamos assim e ficamos impactados com esse pão. E o pão que está na sua casa, eu tenho certeza também que você preparou com muito carinho. Ou você fez com muito carinho, ou você comprou um pão com muito carinho para poder cear, porque você está lembrando do Senhor Jesus Cristo de Nazaré nesta noite. Nós temos também aqui o cálice, para você entender, querido e querida, que este é o sangue de Cristo. E o pão é o corpo de Cristo, a representação direta do corpo de Cristo. Nós vamos consagrar os alimentos e você vai poder participar da Santa Ceia conosco. Quem conhece o ritual da Igreja Metodista sabe que nós temos um momento da oração de consagração dos alimentos, nós temos ali um momento da oração de humilde acesso e temos um memorial que é a prioridade do momento de Santa Ceia, que é o texto bíblico, está em 1 Coríntios, capítulo de número 11, dos versos de 23 a 25. É ele que nós vamos ler nesta noite, sabendo que toda a glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial. Esse é o nosso Deus, essa é a primeira frase que aparece na oração de consagração. Na oração de humilde acesso, nós temos o seguinte, onde diz assim a palavra: ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com o Teu Espírito e abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém e amém. O Nicolas vai partir o pão, a Camila vai apresentar o cálice nesse momento de Santa Ceia. E eu vou consagrar os alimentos e eu quero que você que já está aí com a sua família, ou se você mesmo estiver sozinho, com o seu pão e com o seu suco, é um momento especial para você participar da Santa Ceia conosco.
Então vamos consagrar os alimentos. Preste bastante atenção. Feche seus olhos, curva sua cabeça com bastante atenção para poder participar desse momento e ser fortalecido pela presença do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Por semelhante modo, após haver ceado, ele tomou também o cálice da nova aliança. Ele tomou dizendo: este é o cálice e a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Estão consagrados o pão e o cálice. Aí na sua casa, amado irmão e amada irmã, também está consagrado o pão e o cálice. E neste momento você vai participar da ceia do Senhor conosco. Então você pode comer do pão. Você viu o pão para vocês hoje. Este é o corpo de Cristo. Amém. Este é o corpo de Cristo. Amém. Este é o corpo de Cristo. Amém. Receba o corpo de Cristo. Amém. Esse é o sangue de Cristo. Amém. Esse é o sangue de Cristo. Amém. Esse é o sangue de Cristo. Esse é o sangue de Cristo. Amém. E este é o sangue de Cristo, Azaf. Amém. Amado irmão e amada irmã, você pode comer do pão. Coma do pão nesse momento. Beba do cálice. Amado irmão e amada irmã, preste atenção. Se você está na sua casa com a sua família, pega na mão da pessoa que está do seu lado da sua família. Se você está sozinho na sua casa, pegue a sua Bíblia. Abrace ela sobre o seu peito. Se você estiver com a sua família e também quiser pegar uma Bíblia e colocar junto da família, faça isso. Esse é o principal alimento da vida, querido, a palavra de Deus. É ela que traz o sustento e dá a vida e a vida eterna. Creia nisso. Vamos orar, curva sua cabeça mais uma vez. Pai amado, Deus de graça e de poder, nós te damos graças, ó Pai, por este alimento que comemos agora. Um alimento, Deus, o pão e o cálice, alimento físico, mas um alimento também espiritual, que, Deus, fortalece o nosso corpo, o nosso físico. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu zelo e cuidado. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que tu és. Obrigado, Senhor Jesus de Nazaré, por esta noite tão especial. Abençoa cada família, Pai amado, que nos ouviu nesta noite, que participou deste culto, que celebrou a Santa Ceia, que comeu do pão e bebeu do cálice. Tu és, ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Nós te amamos, ó Pai, nós glorificamos o seu santo nome e entregamos tudo a Ti nesta noite. Obrigado, Pai, por este culto. Obrigado por cada família atingida nesta noite, ó Pai. Tocada, Pai amado, no coração, na alma e no espírito. Nós somos um em Cristo Jesus, como Tu és, ó Pai, com o Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo que nos fortalece, nos preenche e nos enche nesta noite. Nos dá um mês abençoado, um mês da Tua graça, um mês da presença do Teu Santo Espírito em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Recebam a bênção do Senhor neste momento, amados irmãos e amadas irmãs. Que a graça do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com a sua família, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Uma excelente semana, que Deus te abençoe, te fortaleça e te guarde, em nome de Jesus. Deus tem uma semana com propósitos de te abençoar. Fique atento, ore. Faça oração, Deus é contigo, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, Deus abençoe.
seu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida